Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei com muita vontade de comer um pãozinho, algo diferente no café. Aí eu resolvi fazer esse pãozinho de inhame com polvilho. É a primeira vez que eu faço, eu tô testando aqui com vocês também. E para essa receita, para uma receita, a gente vai precisar de uma xícara de chá de inhame ralado, 3 colheres de sopa de óleo. Estão pedindo óleo de coco, mas estou usando óleo comum. Meia colher de café de sal. 2 colheres de chá de ervas finas. Eu vou colocar orégano aqui. Porque eu poderia colocar alecrim também, mas eu tô com um pouco de medo de dar um sabor muito forte. Então eu vou colocar só orégano para dar um sabor mais básico. 1 dente de alho que eu já ralei junto com o inhame. 3/4 de xícara de polvilho doce. A gente começa primeiro misturando o inhame com os outros ingredientes e depois vai adicionando polvilho aos poucos, tá? Eu estou fazendo receita triplicada porque eu já quero fazer para congelar e ter ao longo da semana. Misturei tudo muito bem, acrescentei um pouquinho de orégano, até bastante, até que eu gosto do sabor, desidratado. Vou misturar mais um pouquinho e acrescentar agora o polvilho. Comecei a misturar e notem que o inhame vai formando uma liga, ele vai soltando o amido, ó. E à medida que a gente vai misturando, ele vai soltando uma liga, tipo uma baba de quiabo, e é assim mesmo, tá? Ele vai ficando mais cremosinho, tá vendo? O inhame tem essa característica mesmo. Por isso que pãozinho de inhame fica bem cremoso, caldo de inhame fica bem cremoso por conta desse amido que ele solta, ó. Aí fica bem pegajoso e com certeza serve como o ovo da receita, essa mesma liga. Agora comecei a acrescentar o polvilho doce. A receita, né, para uma receita pede 3/4 de xícara de polvilho doce. Eu coloquei a primeira, vou misturar, aí ponho a segunda 3/4 de xícara de polvilho, misturo mais um pouquinho e ponho a terceira. Misturo com a colher e depois mexo com as mãos. Depois de mexer bem, gente, com as mãos, a gente chega nesse resultado aqui, que é uma massa que você consegue fazer bolinha e ela não gruda mais na mão, tá? Isso daqui é porque eu tava mexendo antes, mas, ó, tá vendo? Aqui, ó, na palma da mão, ela já não gruda mais. A receita, para uma receita, pede 3/4 de xícara de polvilho doce. Então, como eu tô fazendo receita dobrada, eu tenho que usar esses 3/4 de xícara 3 vezes. Ou seja, dá 9/4 de xícara. Você pega 1/4 de xícara, põe 9 vezes a quantidade do polvilho doce para misturar aqui. Isso na receita triplicada, tá? E eu fui mexendo e esses 3/4 de xícara 3 vezes ainda foi meio insuficiente, eu tive que colocar mais um pouquinho. Não tenho como falar quantidades, porque isso vai depender do seu inhame, da quantidade de água que ele tem. Então, assim, você segue a receita com os ingredientes originais. Caso dê certo, ótimo de primeira. Caso não, você vai completando e colocando um pouquinho mais até chegar nessa massa que você consegue modelar e ela não gruda mais nas mãos, tá? Então agora a gente faz bolinhas e leva ao forno pré-aquecido. O que eu acho interessante é que o inhame ralado tá parecendo queijo ralado, olha aqui. Então fica um pãozinho parecendo que tem um queijinho ralado dentro. Fica muito lindo. Então agora eu vou fazer as bolinhas e volto para falar com vocês. Gente, agora as bolinhas já feitas, eu não sei se vocês já ouviram falar na receita pão de beijo, que é um pão com alguma raiz, algum tubérculo, né? Batata doce, batata baroa, batata, inhame, no lugar do queijo, né? E a gente usa polvilho doce e polvilho azedo. Eu não sei se essa pode ser chamada de pão de beijo, porque ela só tem o polvilho doce. Então, assim, quando eu faço o pão de beijo e eu faço as bolinhas, o polvilho azedo vai formar a casquinha crocante e o polvilho doce forma o gordinho por dentro, né? Aquele puxa-puxa, que é o que a gente está usando aqui hoje. Então, eu acredito que essa receita aqui talvez não fique com essa casquinha tão crocante e durinha quanto a do pão de beijo, por não ter
o polvilho azedo, mas eu ainda não sei porque eu tô testando. Aí eu vou voltar para falar com vocês. Uma dica é vocês, quando irem fazendo a bolinha, prova um pouquinho da massa, vê se tá faltando sal e tal. Quanto em relação às bolinhas, quando eu faço pão de beijo com os dois polvilhos, o doce e o azedo, se eu faço uma bolinha maior igual tá aqui, quando eu pego e vou comer, ele fica esse gordinho com um puxa por dentro, fica delicioso. Se eu faço uma bolinha menor como essa daqui, ela fica mais durinha, deliciosa também e mais crocante. E se eu faço a bolinha média, ela fica no meio termo. Eu não sei se vai ser a mesma coisa nessa daqui por conta de ter um tipo de polvilho só, tá? Aí eu só vou poder falar isso depois que eu assar. Agora eu vou pré-aquecer o forno para poder levar lá para assar. Eu pré-aqueço uns 10 minutos o forno a 180 graus e depois levo pelo tempo determinado nesse forno já pré-aquecido a 180 graus. Eu esqueci de dizer que eu untei essa forma com óleo, untei com um pouquinho só de óleo. E quando você for levar ao forno, você pré-aquece a 180 graus ou a 200 graus. Quando você for assar, você assa a 200 graus. Agora eu estou pré-aquecendo o forno. Eu tinha falado que era forno a 180 graus, não, é a 200 graus. Tanto na hora de levar para pré-aquecer, quanto para assar. Então eu estou pré-aquecendo o forno, enquanto isso eu vou dar uma dica para vocês. Esse pãozinho fica perfeito congelado. E aí você põe numa forma assim para congelar, e como ele não tem fermento, ele não vai crescer. Então quando ele congelar, aí você pode tirar e passar para um saquinho plástico, para igual como a gente faz pão de queijo, do jeito que você congela mesmo. Embora eu não goste de congelar nada em plástico, porque eu acho que o BPA ele passa para a comida em temperaturas extremas, não só no calor, qualquer temperatura extrema, tanto quando congela quanto quando esquenta. Então eu não gosto de congelar nada em plástico, embora às vezes eu acabe congelando por falta de outras opções, mas eu evito ao máximo, tá? E aí o processo é o mesmo, congelou, quer comer, tira do congelador e leva para assar como se fosse um pão de queijo. Fica excelente, tá? Dá certo, super certo também esses pãezinhos com polvilho. Super certo quando a gente congela. Forno pré-aquecido 200 graus. Agora eu vou deixar aqui de 30 a 40 minutos. Eu vou deixar a princípio 30 minutos, aí eu olho e vejo se precisa deixar mais tempo. Eu gosto da casquinha mais douradinha e ele no meio bem macio. E você vai olhar de acordo com aquilo que você gosta, né? É como se fosse um pão de queijo mesmo. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui de novo para falar sobre esse pãozinho de inhame que simplesmente delicioso. Como eu falei para vocês, né, a gente deixa um determinado tempo no forno, pré-aquecido, 200 graus. Até a massa, quando eu comecei a fazer, até então a quantidade de polvilho, ok, tá? É muito pouco polvilho, porque lá eles falam para colocar 3/4 de xícara para cada receita do polvilho doce. Essa receita usa só o doce, né? Diferente da receita do pão de beijo, que costuma usar os dois tipos de polvilho, o doce e o azedo. Essa usa só o doce. E aí mandaram colocar os 3/4 de xícara
E é mais ou menos essa quantidade mesmo, sabe? Eu achei isso ok na receita. É uma receita bem clara, transparente. E aí falam que, caso necessário, para colocar um pouquinho mais de polvilho, é o que eu falei com vocês. Vai testando. Às vezes o seu inhame tem um pouco mais de água que o meu. O clima no dia tá mais frio ou mais quente, isso tudo influencia, né, no resultado final. Mas eu achei bem transparente a receita e realmente é o que eles falam. A única coisa que eu achei estranha é que mandam colocar de 30 a 40 minutos no forno e a minha ficou quase 50 minutos. O meu forno é muito bom, 200 graus também, eu tenho um forno elétrico muito bom. E aí eu achei isso um pouco estranho. Mas isso pode ser também do clima daqui hoje, que já não tá tão calor. Pode ser um monte de coisa, mas eu achei uma receita bem clara, assim, sabe? Eu gostei dessa receita. Eu acho que tem receitas na internet que não são nem um pouco claras, que a gente gasta ingrediente praticamente à toa e não dá certo. Mas assim, voltando, coloquei, deixei o tempo lá 45 minutos, 50 minutos. Quando eu fui tirar, eu achei meio agarrada e achei meio mole. Eu falei, isso não vai dar certo. Mas como eu já tinha feito isso numa outra receita, eu falei, não, eu tenho que testar antes de saber se vai dar certo ou não, e para descartar a receita e poder gravar para fazer outra coisa. Eu esperei, falei, vou deixar aqui no forno desligado, mas quentinho ainda. E aí, quando eu fui olhar, ele já estava morno e estava bem mais fácil para tirar, assim, para tirar, para poder mexer nele, né? E ele ficou com uma consistência muito boa, ficou assadinho, parou de agarrar no fundo, mas uma dica, untem bem a forma embaixo. Não precisa ser uma quantidade absurda de óleo, mas tem que ser bem untada para não agarrar igual a minha aconteceu. Então a dica é unta um pouquinho mais. Mas depois também que você espera um determinado tempo assim para esfriando dentro do forno e poder tirar, já desenforma um pouco melhor. Mas eu notei que como o inhame ele tem essa consistência meio pegajosa, quando ele ainda está um pouco quente no forno, ele quebra quando você tenta tirar. Então espera ficar um pouquinho mais morno para poder tirar melhor, tá? Mas ainda assim, mesmo esperando, unta um pouquinho mais a forma. Se você estiver usando uma forma antiaderente, não precisa untar tanto, mas ainda assim unta para não correr o risco. Porque uma receita que eu vou trazer de pão de beijo depois para vocês, não precisa untar a forma porque ela tem uma quantidade muito grande de óleo. Fica deliciosa, é bem oleosa, mas não precisa também untar a forma, tá? Mas essa eu notei que precisa sim, porque gruda um pouco embaixo. Mas quando a gente espera esfriar um pouco, ela solta com mais facilidade, tá? A consistência do inhame, eu notei que dá essa texturinha assim, fofinha e puxenta por conta do polvilho e também por conta do inhame, porque o inhame tem muito amido, né? E sem contar que o inhame, gente, além de ser delicioso, que eu amo o sabor do inhame, ele tem inúmeros benefícios, né? O inhame, como eu falei também no vídeo do brownie de batata doce, ele é igual a batata doce nesse sentido. Ele é um carboidrato igual a batata doce, também de baixo índice glicêmico, por conta do amido resistente que a batata doce também tem. E isso é uma maravilha para o nosso organismo, para a gente, porque o amido resistente, ele retarda, né? O amido resistente, ele é um componente natural de alguns alimentos, né? De determinados alimentos, principalmente de tubérculos e raízes, como inhame, batata doce e vários outros. E esse amido resistente no nosso organismo, ele retarda a digestão, né? Eu não sei se é a digestão, mas ele retarda todo esse processo digestivo e ele impede que a gente absorva muito rapidamente gorduras e açúcares. E isso ajuda a emagrecer, ajuda na nossa saúde, a controlar doenças e tal. Se fosse só o amido resistente, já seria perfeito. Mas o inhame, ele é um excelente depurativo do sangue, um depurativo natural, né? Ele limpa o sangue e tira as toxinas. Então, assim, ele também com isso ajuda a prevenir muitas doenças. Isso já, nossa senhora, com duas coisas maravilhosas. E amido resistente,
carboidrato de baixo índice glicêmico e ainda limpa o sangue, olha que maravilha. Mas além disso tudo, ele é muito rico em fibras, ele é muito rico em vitaminas, mais uma vez também, vitaminas do complexo B, como eu tinha falado de outros componentes em outras receitas. Mas assim, o complexo B não é rico em B12, porque a B12, como eu já disse também aqui, ela é de origem bacteriana, tá? Então, assim, o boi e a vaca, os bichos que ficam no pasto, eles são ricos, a carne deles é rica em B12 porque eles comem diretamente do chão, a grama diretamente do chão, e o chão é muito cheio de bactérias, né? Mas assim, então a gente não precisa comer a carne desses animais para suplementar B12, é só a gente ir direto na fonte e comprar uma B12 manipulada, que a gente também vai ter essa vitamina no nosso organismo, sem precisar comer a carne. O inhame também é muito rico em vitamina C, vitaminas, vários tipos de vitaminas. Então, assim, é muita coisa boa, né? Além da saciedade, de tantos outros benefícios que ele traz. E nesse pãozinho, principalmente, com sabor delicioso, que é um acompanhamento perfeito, gente. Para aquele lanchinho da tarde, para um café da manhã mais saudável, sabe? Um acompanhamento perfeito para aquele cafezinho fresquinho, para você comer sozinho ou para receber as visitas. Então, assim, esse pãozinho, você prestando atenção nessas coisas que eu falei, untar a forma, ir olhando o tempo certo do seu forno, entre 35 a 50 minutos, esperar um pouco esfriar ele dentro do forno, deixar ele ficar mais morninho para você desenformar. Então, assim, é muito, 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 muito gostoso. O meu, como eu coloquei o orégano, ficou com aquele saborzinho gostoso. Eu carreguei um pouquinho no alho. Então, assim, vocês podem colocar menos ou colocar um alho em pó. Uma cebola em pó ali ficaria perfeito também. Ou o tempero que vocês quiserem, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo. Tudo de bom. Beijão!